Então, rapaziada, Vitinho é convocado para a seleção brasileira pro lugar do Wanderson. Para os que pediam Vitinho no banco, é bagre, joga nada, horroroso, tá aí. Seleção brasileira no Vitinho, tá? Além disso, Montoro é convocado para a seleção argentina sub-20 e o John é vendido ao Nottingham Forest por 8 milhões de euros por 20% dos direitos econômicos. Aquele papinho de escolher ficar, né, John? Mentirinha feia. Acho que a gente é otário, né? Tá? Vai, pode ir, vai com Deus. E Neto titular para ontem. Bom, vamos ver aqui a repercussão aí do Sport Center, da ESPN sobre Botafogo e Vasco ainda. Né? A Renata Ruel, mais uma dizendo que não foi pênalti, explicando por quê. E os teimosos jornalistas, Fla Press, né, anti-Botafogo, que hoje em dia tem mais Botafogo como rival do que o Vasco, se doendo porque não foi marcado o pênalti, quando todos os ex-árbitros estão dizendo que não foi pênalti. Vamos reagir aí, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois a gente volta. Vitinho convocado, parabéns. E estamos de volta com o Sport Center e tem breaking news. Tem novidade, porque o lateral direito Vitinho, do Botafogo, foi convocado nesta sexta-feira pelo técnico Carlo Ancelotti para os Jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, que são os dois últimos compromissos da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele vai ocupar no lugar do Wanderson, do Mônaco, que depois de conversas entre os departamentos médicos do clube francês e da seleção, foi desconvocado. Então, o Vitinho, convocado para a seleção brasileira. Merecido, Marra? Gosto. Gosta? Também gosto muito. Vitinho é um jogador de força de apoio, é um jogador de força física, boa recuperação, com experiência internacional, né? Foi jogador do Burnley, é jogador formado na base do Cruzeiro. Para mim, ele muda o Botafogo assim que ele chega, porque ele se torna uma opção bastante agressiva. Ficou muito forte para mim, o torcedor do Botafogo vai entender na hora. Aquele jogo do Botafogo contra o São Paulo no Engenhão. Parecia um jogo do Vitinho. E ali é inacreditável o placar do jogo, né? Porque o que o São Paulo sofreu contra o Botafogo, jogando dentro da área, e ali mostrou muita agressividade do Vitinho. Eu acho que que inclusive é a característica do Wanderson também, né? Um jogador mais agressivo. Mas a questão física do Vitinho, por ele ser mais forte, mais rápido, eu acho uma boa observação. Boa. Gostou do Vitinho na seleção brasileira, Celso? Gosto muito. Eu acho que essa agressividade que o Marra fala é até importante pra gente entender o porquê talvez o Luciano Juba não tenha sido convocado, né? Eu imagino que dentro das opções, das convocações, né, da convocação que fez o Carlo Ancelotti, eu imagino um time armado num 4-4-2, muito provavelmente. E dentro desse esquema, uma ideia onde o lateral esquerdo é um jogador que joga um pouco mais próximo ali, né? O que a gente chama de primeira fase de construção, mais próximo aos zagueiros, com um volante ou dois oferecendo sustentação, e o lateral direito de bastante agressividade, bastante pisada na linha de fundo. Então acho que faz muito sentido, casando nas características, e talvez por isso do Luciano Juba, que é esse jogador, né, já foi meio, inclusive, talvez por isso o Luciano Juba não tenha sido convocado. É uma ausência notável, sem dúvida nenhuma, mas acho que o técnico ele precisa pensar em estilo de jogo, ele precisa pensar no funcionamento do time, até porque a Copa do Mundo tá batendo na porta. Tá perto mesmo. Chegou atrasado o Carlo Ancelotti, não por culpa dele, né? Números do jogo, do empate entre Vasco e Botafogo. O Vasco mais posse de bola, 54-46, 14 finalizações do Vasco, 9 do Botafogo. No alvo, 7-3, grandes chances, 7 do Vasco, uma grande chance do Botafogo. Ações na área rival, 17-7. Tá aí o Vasco mostrando pelos números que foi um time mais agressivo do que o Botafogo. Os números, eles mostram o que foi a partida, Barra? Gosto dessa pergunta. Eu acho que mostram... Não, assim, porque a partida termina empatada, né? O Vasco, pelos números, você falaria... Sem ver resultado, pelos números você falaria, o Vasco venceu o jogo. Porque o Vasco ficou, inclusive, por muito mais tempo dentro da área adversária. Mas eu acho que o Vasco, de algum momento, surpreendeu o Botafogo. Em algum momento mostrou que mapeou o Botafogo. O Botafogo teve dificuldade de evoluir, de sair mais para o jogo. Quando fez 1-0, já poderia até ter feito 2. Teve uma oportunidade clara no início, também com o Arthur. Mas isso é assim mesmo, né? Assim, um time vai tentando criar, o outro vai tentando diminuir os espaços a partir do que o adversário mostrou. Eu, pensando até no início da matéria do Jufo, eu vi... Teoricamente, a gente veria mais drama para o Vasco. Termina o jogo, você vê que o Vasco soube conviver melhor com os seus problemas. O Vasco, que é um time perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ontem poderia ter vencido um time que está na parte alta do Campeonato Brasileiro, na outra disputa. Ô, Rafa, o que é que o Vasco descobriu
para jogar tão bem durante a partida para ter mudado esse começo do primeiro tempo? Bom, eu acho que o Vasco chega ao empate numa circunstância própria, né? Que esse gol aí do Jair, que passou por uma revisão porque existia a possibilidade do impedimento, mas o VAR confirmou que o gol foi legal. Através de uma bola alçada na área, né? A segunda bola, e o John errou o tempo da bola. E o Jair, acreditando no lance até o final, como se fosse um centroavante, chegou ao empate. Até isso acontecer, o Botafogo estava mais organizado que o Vasco. Os dois técnicos ontem, Marcelo e Marra, criaram situações para sair do que a gente poderia dizer que era o modelo previsível do jogo. O Fernando Diniz começa com Barros, porque o Tietchan está machucado. Teoricamente, o jogo pedia, de repente, a volta do Hugo Moura como um volante ali e alguém ocupando a zaga junto com o Lucas Freitas, mas ele prefere botar o Barros, que é um garoto que voltou agora, da base do Vasco, saiu, foi emprestado de outros clubes, porque é um garoto que entende melhor o papel do primeiro volante que baixa para a linha de 3. Então, isso foi importante. O Vasco teve, na prática, em muitos momentos, 2 volantes e um zagueiro saindo com a bola, né? Lucas Freitas e o Hugo Moura com o Barros. E a manutenção do Verratti com o David no banco, porque apesar do Vasco ter ficado com muito mais movimentação no jogo contra o Santos, sem o Verratti, a verdade é que o Pirata em campo ele prende a marcação do adversário, então ele é um jogador muito necessário para o time do Vasco. E o Ancelotti fez o seguinte, colocou o Cris Ramos para jogar junto com o Arthur Cabral na frente e confessou na coletiva o que eu falava ontem na redação, com os companheiros, né, o William Tavares e toda a turma antes do Linha. Ele vai jogar pela segunda bola, porque ele sabe que o jogo de proposição no território hostil, como ele próprio falou, que a expressão inclusive é muito usada pelo torcedor do Vasco, era um jogo menos confiável para ontem à noite. E deu certo. O Botafogo faz 1-0 jogando pela segunda bola, com um gol tomado pelo Vasco muito parecido com um gol tomado diante do Corinthians. A diferença é que contra o Corinthians, o volante se apresenta, o Maicon, não só ele, o Charles também, como opção na bola por baixo. E ontem contra o Botafogo foi uma jogada de cruzamento na área para o centroavante. Mas mais distante, né? Mais distante. Intermediária. Mais distante. Eu acho que o Vasco fechou melhor ali, a entrada da área. Mas não o suficiente para evitar essa inferioridade da marcação em lances específicos. Mas de lá da intermediária não dá para apertar tanto, né? Ali tem o mérito do tênis. Sim, até porque o modelo de jogo do Diniz, ele exige isso, né? O time vai todo. Então a volta ela vai ter um prejuízo. Então, como os dois técnicos tiveram em algum momento uma iniciativa própria em relação ao jogo, terminou um primeiro tempo, cada um dentro de uma lógica. Mas o todo do Vasco foi melhor. Em termos de qualidade ofensiva, em termos de volume de construção, de oportunidades empilhadas de gol. E aí acontece o seguinte, algo que não é inédito, né? O Botafogo, em algum momento, o Ancelotti ele pensou, não está ruim esse 1-1. Então ele foi fortalecendo o time dele com jogadores que têm características de mais força. Ele aumentou. Em algum momento ele colocou o Newton e tirou um jogador diferente, um ponta. Ele estava preocupado em ocupar espaço, em segurar aquele 1-1. E o Diniz precisava ganhar o jogo. Só que para ganhar o jogo, com o banco de reservas que o Vasco tem, você não ganha o jogo introduzindo qualidade no time. Você ganha o jogo, ou tenta ganhar o jogo, introduzindo velocidade no time. É sintomático quando ele tira o Coutinho e o Nuno e coloca o Andrés Gomes e o David, porque ele não tem ninguém confiável de talento para ser construtor. E aí o Vasco faz o quê? Se desarruma. E o Botafogo fez o quê? Voltou para o jogo. A reta final do Botafogo é melhor do que a reta final do Vasco. Mas o todo do Vasco foi um pouco melhor. Tem os números também do Ancelotti e do Diniz para colocar para vocês, do trabalho dos dois treinadores. Começando com o Ancelotti, Júnior, como disse o Abel Ferreira. 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 58,3%. 15 gols marcados, 8 sofridos, uma média de 1,25, 0,67 sofridos. E teve esse empate com o Vasco. Deixa eu colocar também a média do Diniz, que em 20 jogos tem 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, um aproveitamento de 36,7%, 29 gols marcados, 1,45 é a média de gols marcados, 1,35 a média de gols sofridos, sofre muitos gols o time do Diniz. Tem 2 vitórias nos últimos 13 jogos. Mas assim, Marra, tem algo que também me chama muita atenção nessa partida. É um Vasco-Botafogo, Copa do Brasil, quartas de final, primeiro jogo, tá jogando em casa e leva um gol depois de ter vindo de um jogo muito difícil de Campeonato Brasileiro. Esse time do Vasco, ele poderia simplesmente ter se desorganizado, ter se desesperado e ele consegue voltar e fazer a partida que foi, rapidamente. E consegue fazer a partida que foi, com empate e depois consegue se organizar, no segundo tempo vai muito bem. Isso também é muito importante para o time do Vasco, não só para a partida de ontem, não só para a Copa do Brasil, mas para o Campeonato Brasileiro. Especialmente que a gente está falando do Vasco, né? Que, quer queira, quer não, assim, viveu uma temporada passada de alívio,
mas que nos anos anteriores, se tomasse uma pancada, as coisas poderiam piorar rapidamente. O Vasco mostrou ontem reação, assim, números. Um gol foi aos 7 e fez o gol aos 17. Rapidamente reagiu. E rapidamente mostrou que, não, eu sei me recuperar. Eu acho que esse é o banco, né, Marcelo? Acho que talvez o Fernando Diniz, assim, talvez a confiança que ele passa para os jogadores e a reciprocidade. Os jogadores olham para ele e confiam nele também. Sim. A entrevista do Jair é muito boa nesse sentido. Não é a primeira, né? A gente já ouviu, assim, de jogadores do Diniz umas 314 entrevistas. Sim. De jogadores que eu sempre quis trabalhar com ele e tal. Tem algo aí, né, gente? E aí a gente fica... Inclusive, quando vemos o Diniz desesperado ali na beira do gramado, gritando com o jogador, fazendo o escândalo que ele faz, muitas vezes nos questionamos, mas como é que os jogadores gostam tanto de um homem tão destemperado como esse na beira do gramado? Não é possível, ele tá pilhando a equipe. Mas parece que, eu não sei, em algum momento o negócio vira e todo mundo gosta do Diniz. Todo mundo não, vai. Não posso falar do Tietchan. O Tietchan teve um problema, né? Mas que parece que já tá resolvido. Talvez. Mas agora tá lá com ele, né? Tá com ele. Eu acho que, assim... Mas daí a gostar é outra história. É aquela história do líder, né? Que diz para o seu... imediatamente abaixo, né? O seu empregado, o seu, enfim, usem o termo que quiserem. Olha só, eu confio em você, eu gosto de você, eu sei o que você é capaz, eu vou te colocar para fazer o que você sabe fazer, eu vou confiar em você, eu vou depositar tudo que eu tenho de expectativa em relação ao desempenho em você. Agora, chega lá e não me decepciona. E aí, quando você consegue ser convincente nisso, com atitudes e com palavras, no campo você ganha moral para poder fazer as cobranças, né? E aí o jogador sabe que o combinado antes foi o 1 e que provavelmente no campo ele está apanhando verbalmente porque ele não cumpriu o combinado. Isso aí não é opinião, isso é informação. Um amigo meu do futebol que foi dirigido pelo Diniz já me contou essa história, que é exatamente o quanto ele tem o cuidado de chegar para cada jogador e dizer, com toda a clareza do mundo, o que ele espera que o jogador faça e ouvir do jogador o que o jogador acha que não pode fazer. Então, a partir do momento que você tem 11 combinados, 16 combinados, contando com os reservas, né, os que entram durante o jogo, você tem uma tendência maior a manter o controle do grupo. E o Diniz foi um jogador, as pessoas não falam muito isso, o Diniz foi um jogador muito inteligente. O Diniz trabalhou com muitos técnicos de futebol, com escolas diferentes. E ele aprendeu com vários deles. E como jogador, embora fosse um bom meia, ele não era o cara virtuoso que pegava a bola, para usar exemplos da geração dele, como o Roger fazia, como o Djalminha fazia, como o Alex fazia. Ele não era esse meia, mas ele cumpria muito bem o papel tático que ele precisava cumprir em campo. E por ser um cara inteligente como atleta, ele acaba sendo esse técnico que é capaz de tirar dos jogadores o máximo deles. Bom, e a partida do Vasco contra o Botafogo teve polêmica também ontem no lance envolvendo o Marlon Freitas. A Renata Ruel chega aqui no Sport Center e nos esclarece. O Vasco está pedindo pênalti na bola que toca na mão do Marlon Freitas. E realmente toca ali no braço. O Daron faz o gestual que toca no corpo, mas não, há o toque no braço sim. Porém, primeiro ponto, não é uma mão deliberada, aquela intencional, onde ele leva o braço até a bola. O que a gente vai analisar é essa ampliação do espaço corporal e dentro da orientação que a arbitragem recebe, que é, se toca no braço, mas se não tocasse no braço, essa bola fosse no corpo do jogador, se essa bola batesse no corpo do jogador e esse sim bloqueasse a passagem da bola, isso não é infração. Pelas imagens que eu tenho e que eu vi, a bola toca na região ali do antebraço do punho, que se não tocasse, ia parar no corpo do jogador. Então entra nessa orientação. Se essa bola toca na região do cotovelo, o cotovelo do jogador, sim, estava ampliando o espaço corporal de forma antinatural e ia bloquear a passagem da bola. Aí sim, para mim, deveria ter sido marcada a penalidade. Mas dentro dessa orientação, que bateu ali na região do antebraço e bateria no corpo, não há infração. A questão é sempre essa, né? A falta de critério da nossa arbitragem. Que um braço é marcado, o outro não, e a gente nem sabe mais, assim como jogadores, torcida e todo mundo que acompanha o futebol, o que vai ser marcado ou não pela nossa arbitragem num lance de mão dentro da área. É polêmico. E aí eu quero a opinião de vocês também. Foi pênalti, não foi Acho que pênalti? a única coisa que daria um pouco mais... Para mim, teve o toque de mão. É a questão de ter sido muito em cima, a distância muito curta, para que o Marlon Freitas, deliberadamente, você deu o braço. Ele não estava se protegendo o rosto? Acho que estava protegendo o rosto, mas acho que teve um toque na mão. Para mim, ali seria pênalti. Para mim também. Eu acho que é pênalti, principalmente pelo fato de uma parte da fala da Renata,
vir diretamente ao encontro do que o lance mostra, que essa história do cotovelo está fazendo parte de um processo de ampliação da ação corporal. Agora, óbvio que a gente debate muito os lances específicos de futebol e quase sempre a gente recai sobre a falta de padronização, né? E o que o Vasco mais contesta é que o pênalti marcado contra o Juventude, ou em favor do Juventude contra o Vasco, do Piton, teria sido um lance de natureza semelhante. Eu acho que ela é semelhante, mas não é igual. E lá o pênalti foi marcado sem contestação. Sim. E o que mais me pega nesse lance não é nem a não marcação direta. O VAR é mínima interferência, máxima eficiência. Mínima interferência não é nenhuma interferência. A interferência mínima, ela corresponde, ela representa uma parcela de interferência, né? No lance de ontem, o árbitro de vídeo ter concluído que o Daronco estava certo com tanta rapidez é que chama a atenção. Ele deveria ter pedido ao Daronco, pelo menos para ele no vídeo, revisitar o lance. E aí ele teria concordado ou não. Se ele concordasse, não teria nem que ir até a tela, né? O Daronco ia até o campo, à beira do campo, para rever o lance. Eu achei uma conclusão muito desprovida de elementos para ser cacifada da maneira como foi. Tanto que nós estamos discutindo se foi pênalti ou não, e de ontem para hoje eu ouvi muito mais gente dizendo que foi pênalti do que dizendo que não foi pênalti. Estranhou isso também, Marra? Não ter ido ao VAR. E aí a gente, assim, nós mostramos sempre, quando tem polêmica, quando tem a participação do VAR, os áudios do VAR. Nesse lance, como ele não vai ao VAR, então não tem áudio do VAR para mostrar. Então, por isso que não liberam esse áudio. Então, assim, eu até aceito o estranhamento, mas eu acho que teve, naquele momento ali, um ok geral. Tipo assim, tá tudo certo, todo mundo interpretou do mesmo jeito. Eu concordo com você estava perto aí. A gente não vai ter o áudio. Vamos ficar na filosofia. Muito bem, vamos seguir o Sport Center e falar agora do Galo que venceu. Vamos voltar. Agora tem o outro clássico, o clássico carioca que terminou empatado. O Vasco teve mais posse de bola e finalizou mais, também melhor. Foram 7 no alvo contra 3. 7 grandes chances criadas, 17 ações na área. A gente mostra então como foi o empate em São Januário. Mais uma vez, Breiler, mais de 20 mil pessoas. O vascaíno não solta a mão do time e ontem esse empate em 1-1. Mas que começa, assim, com o Botafogo aproveitando seus dois centroavantes. Repeteco, só para pontuar, um repeteco do gol contra o Corinthians, né? Foi pelo alto. E o Botafogo já tinha ensaiado essa jogada. O Arthur Cabral cabeceia para fora e depois acerta o alvo. O Alex Telles cruzando sempre muito bem. Mas o Vasco soube reagir. O ambiente era favorável em São Januário, a torcida soube abraçar o time, mesmo nesse momento difícil, vindo de 2 derrotas. E aí, depois da falta cobrada pelo Coutinho, o Nuno Moreira foi muito ágil ali ao alçar a bola para a área. Marlon Freitas acaba atrapalhando o John e o Jair marca o gol de empate. E depois o Vasco, na maioria do tempo, foi dominante. Teve o controle das ações e mereceu marcar mais um gol. A gente vai ver na sequência as jogadas do Vasco, principalmente também com o Felipe Coutinho finalizando e bem, Jailson. O Vasco merecia ter saído com a vitória, porque após o início ali do Botafogo, o Vasco foi melhor no jogo. Acabou não conseguindo concluir as jogadas, né? Teve bola na trave do Ryan, teve o Verratti com essa daí. O John fez 3 defesas muito importantes e teve o pênalti, né? Isso daí, por isso que eu falei que não tinha polêmica nenhuma. Porque ali foi pênalti. O Marlon Freitas foi o braço aí na bola. Nesse lance. Teve essa do Coutinho. Primeiro que já é uma pressão enorme, né? Isso, a bola do Ryan e essa daí do Marlon Freitas, que, com todo respeito, pra mim é indiscutível, mas... O Daronco diz que pegou ali nas costas, mas a gente tem a imagem aí, né? E tá muito claro que pega realmente no braço. Primeiro o John defende, aí tem a bola na trave, na sequência a finalização. E olha lá onde a bola vai pegar, Breiler. Aí ele bate de primeira e o Marlon tá com a asa aberta ali, né? É o tipo de lance que 90% das decisões os árbitros vão decidir pelo pênalti e o VAR nem chamou. E aí o Jair, né? O Jair por trás no Daronco. Não vai dar pênalti, não? Não tava aí, então. O Daronco ficou no meio do caminho, mas acontece, acidente de trabalho. E teve mais Vasco, então, mesmo com a lamentação do pênalti não marcado, o Vasco continuou em cima, Jailson. E não só pelo gol, o Jair jogou muito ontem, no sentido de levar a bola à frente. O Barros também, a dupla dele. Também, o Barros também, que surpreendeu ali, mas o Jair foi eleito o melhor em campo com louvor. Os destaques do jogo, claro, estão aqui no Sport Center. Na tela, a questão se o Vasco mereceu os aplausos da torcida, né? Olha só, contra o Botafogo, então o time teve maior finalização, isso em relação aos últimos 3 jogos, tá? Também no alvo, também as grandes chances criadas. E aí contra 9 finalizações, o melhor desempenho, e também as finalizações no alvo.
Bom, também é verdade que, assim, os últimos 2 jogos foram bem ruins, né? Muito do Vasco. Então, também não sei se serve muito como parâmetro, mas pelo menos fez frente e tem essa reclamação da arbitragem também a seu favor. O Pedro Henrique Torre está com a gente porque o Clássico entregou tudo isso de entretenimento, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço aí, Jailson, Breler, todo mundo ligado com a gente no Sport Center. Pois é, tivemos um bom entretenimento ontem em São Januário, jogo animado, disputado. Enfim, o torcedor vascaíno saiu com esse gostinho de guarda-chuva na boca, né? Como a gente dizia antigamente, porque teve uma atuação melhor, mas não conseguiu a vitória. Só faltou a vitória, disse o Fernando Diniz. Mas é um enorme passo que o Vasco poderia ter dado aí frente ao Botafogo. O Botafogo começou até, parecia um pouco melhor na partida, com os 2 centroavantes ali, né? Arthur Cabral e o Cris Ramos. Mas o Vasco buscou um empate e teve até um bom desempenho. E aí, como você bem destacou, Bruno, acabou saindo aplaudido. A torcida entendeu o esforço que o time fez, mas fato é que não conseguiu abrir vantagem dentro de casa semana que vem, quinta-feira. Semana que vem não, daqui a algum tempo. Numa quinta-feira, o Botafogo vai mandar no Newton Santos, no tapetinho, para contar com a força da sua torcida. E aí vai ser bem diferente. Um jogo com entretenimento, como você disse, teve essa situação inusitada, para dizer o mínimo, do Jair com o Daronco, o árbitro da partida, o Diniz reclamando bastante desse pênalti do Marlon Freitas e o Cris Ramos, que tomou um choque ali com o Léo Jardim, numa dividida, e acabou tendo que sair naquele protocolo de concussão, né? Então já não joga no fim de semana contra o Bragantino. E aí vai depois voltar, vai ter tempo, tem data FIFA pela frente e tudo mais, vai poder se recuperar, mas pelo protocolo tem que ficar 5 dias fora. O Botafogo sentiu dificuldade, Bruno, mas nessa partida, mas comemorou até o resultado também, porque levou 1-1 e vai decidir em casa. Boa, Pedro, você já volta e eu converso agora com os comentaristas um pouco sobre o jogo. De fato, o Vasco melhorou depois do que tinha apresentado nas últimas rodadas, Jailson? Claro. Melhorou, né? Também, tinha como piorar? Tinha como piorar, Acho que seria difícil, seria uma nossa senhora. Mas é porque depois do jogo contra o Juventude, a gente até imaginou, não vai ter como piorar, né? Mas aí contra o Corinthians foi mal de novo. Dessa vez não foi mal, né? Você tem um ponto, você tem razão. Mas agora não, agora foi bem. O Vasco foi bem, principalmente com o Cauã e com o Jair, acho que a gente tem que elogiar os dois. E, o Vasco conseguiu não ficar só dependente de uma jogada também, sabe? Geralmente, quando o PH joga, é aquela situação de ficar dando a bola no corredor pro PH, assim como o Piton, mas dessa vez não. Eu achei que o Vasco jogou até mais por dentro, o Coutinho baixando bastante para fazer a saída de jogo, a gente tinha até falado, mas ontem funcionou. Mesmo assim, o Coutinho descendo para baixar, acho que justamente porque o Jair se destacou, os volantes se destacaram, então o Coutinho não ficou tão sobrecarregado na hora da organização das jogadas. Verrete participativo também, Ryan. Então, assim, o Vasco jogou bem e aproveitou as mexidas do Ancelotti que não deram certo. Por exemplo, ele entra sem o Savarino, entra com a dupla de ataque, né? O Arthur e o próprio Cris. Não deu tão certo assim. O Botafogo perdeu o meio-campo e o Vasco aproveitou justamente para, assim, dentro de casa, se impor, principalmente com a força da torcida também. Então, nesse sentido, por ter sido em São Januário e por ter jogado menos que o Vasco, o Botafogo pode respirar. Pode sentir que foi um bom resultado, é isso, Breler? Sim, o Botafogo escapou de uma derrota porque não jogou bem. O Jailson toca nesse ponto, né? O Botafogo volta ali na metade final do segundo tempo a ter mais a bola, porque entra o Savarino, preenche o meio-campo e aí sim passa a ter um pouco mais de controle. Mas fora isso, o Botafogo esteve muito instável, não conseguiu se conectar. Marlon Freitas e Danilo pouco jogaram juntos, então o Botafogo escapou de uma, até porque precisamos falar da penalidade sonegada contra o Vasco, né? O Vasco leva essa garfada em casa porque o Daronco, ali, ele tem o lance diante dele, o VAR não chama, mas ali ele poderia ter tido a personalidade de perceber. Acredito que ele não deu, porque, começo do segundo tempo, é clássico, não vou estragar o jogo. Poxa, e o Diniz vai bem ao citar um pênalti que o Vasco tem marcado antes do primeiro minuto contra o Juventude, uma jogada muito parecida que o Piton abre o braço e o pênalti corretamente marcado. E dessa vez o critério é aquilo que a gente não entende, né? Esse tipo de lance, até em recomendação, em protocolo, é mostrado no manual, mas contra o Vasco não foi marcado, e daí o Botafogo comemora, porque o resultado do jogo poderia ter sido muito diferente. Um pênalti, sair com 2-1 logo no começo do segundo tempo e na pressão do Vasco faria diferença, e o Vasco lamenta demais, porque, de fato, um time que está na situação do Vasco então, perder para o Vasco teve sabor de derrota, né? Porque um empate para jogar fora contra o Botafogo vai ser muito difícil de reverter e segurar. Tem os números aí do Arthur Cabral pelo Botafogo. Já esqueci esse assunto do Pedro. Gols,
assistências, minutos em participação. Não vou nem ler mais. Agora também eu já fiquei bravo. Pode pôr a cara do Pedro aí, que eu vou responder pro Pedro também. Vou responder pra todo mundo agora, Breno. Agora já? Agora você vai ver essa veia aqui saltando aqui, ó. Bem de perto aqui, ó. Essa veia saltando. Vamos ver. Você quer que entre nesse assunto? Vamos. Então vai, já que o Pedro deu a deixa. O Diniz ontem, ele, na entrevista para reclamar do pênalti, ele citou um comentário que eu fiz aqui lá atrás, no caso do Léo Jardim, exatamente um mês. Você não vai questionar o pênalti, né? Senão a gente vai brigar. Calma, uma coisa de cada vez. Bom. Primeiro vamos ver o que o Diniz falou, já que o Pedro jogou essa pimenta então na conversa. Vamos lá, vamos ver o que o Diniz falou. Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado, tão fácil de ser marcado quanto o do Piton. Foi muito parecido o lance. Mão aberta, o braço levantado. Eu não vi, não entendo. Não dá para... São critérios muito diferentes do futebol brasileiro, né? Isso que irrita muito. Assim como da cera, a gente vai jogar agora, o Hugo Souza fez cera, o Everson fez cera. O único jogador que foi expulso na história, igual o comentarista da Globo falou, que eu falei que o cara não era médico, ele falou que mas não é trouxa. Mas todo mundo é trouxa agora, porque o único cara que não é trouxa foi o Flávio, que expulsou o Léo Jardim. O resto tudo é trouxa, desde quando eu comecei a jogar. Tem trouxa a vida inteira, mas naquele jogo específico do Inter, teve um juiz que não foi trouxa. O resto todo mundo é trouxa. Então essa falta de critério que tem, que irrita muito. O pior é que o Pedro ficava ouvindo e dando risada, né? O Pedro Henrique. O Diniz, ele se referia a um comentário. O Diniz, ele se referia a um comentário que eu fiz aqui no caso ali do Léo Jardim, na expulsão. Vamos ver o que eu falei na época, então, só para contextualizar e porque o Diniz estava falando do comentário que eu fiz. Olha só. O argumento que eu, nesse momento, tudo bem, eu respeito, né, como a Renata falou, como o Diniz falou, que é o seguinte: o árbitro não é médico. Tá, o árbitro não é médico, mas ele também não é trouxa. Gente, ele tem a sensibilidade, ele sabe o que está acontecendo no gramado. Cadê a Duda? Ele deu o primeiro cartão, ele não é trouxa, ele deu o primeiro cartão amarelo aos 22 minutos. E o Léo Jardim continua, e continua, e continua. Ele vai lá e fala assim: cara, eu vou te dar um cartão. Se você não parar, eu vou te dar um cartão. Aí ele avisa de novo. E o Léo Jardim, não, mas é que tá aqui e tal. Aí chega uma hora que ele tem que dar o cartão. Sim. É insuportável essa cultura do futebol brasileiro, de toda hora tentar enganar o árbitro, é insuportável essa cultura do goleiro se jogar no chão. E a gente passou o ano passado inteiro cobrando a atitude do árbitro. Aí agora que o árbitro toma uma atitude, a gente reclama do árbitro. E aí no final da expulsão, o que o Léo Jardim faz? Levanta e sai andando. Ou seja, ele confirma que era cera. Como é que eu vou criticar o árbitro? Impressionante como eu argumento bem, né? Isso foi o que mais chamou a minha atenção. A veia pulsando, hein? O que foi, Pedro? Você não consegue se responder? Pulsando, deu pra ver daqui. Nossa, demais. Não, eu acho que é o seguinte, Bom, primeiro em relação ao lance de ontem, o Diniz está coberto de razão. Bom. Não, aliás, não só em relação ao lance, mas algo que a gente fala aqui todos os dias, a falta de critério da arbitragem. Sim. Nisso eu tô absolutamente de acordo com o Fernando Diniz. Sim. E acho até que no caso de ontem, nem é uma questão de falta de critério, é de pênalti mesmo. É um pênalti. O que tem de argumentação da Copa do Mundo de clubes pra cá? Mas no Mundial marcaria? Então, o Diniz ficou bravo comigo, mas eu vou te ajudar, Diniz. Podia ter usado um exemplo de um Mundial. O Palmeiras e Chelsea. O pênalti que é marcado do Luan, que tá recolhendo o braço, até diferente do Marlon Freitas, que o Marlon tá com o braço aberto. E o pênalti foi marcado lá como deveria sim ter sido marcado aí. Mas o VAR nem chamou o de ontem. Nem chamou. Aí que é um absurdo. Então, porque acho que o Daronco vê ali naquele momento ou não vê, ele deveria ter visto, mas é um lance tão rápido que aí o VAR deveria ter intervido. Né? Então, assim, nesse sentido, eu estou absolutamente de acordo com o Diniz, da falta de critério, e nesse caso nem critério, é um erro. Agora, o caso do Léo Jardim já era para ter superado também, né? Até porque, ou principalmente depois daquela nota constrangedora, eu não posso dizer que ela é mentirosa, mas ela é constrangedora que, para falar de uma lesão aqui na costela, apresentaram um laudo de um exame na bacia, de uma ressonância na bacia, de uma lesão crônica na bacia. Aí depois veio o argumento de um hematoma de 2 centímetros aqui. Vai jogar, não vai jogar, e depois é claro que jogou. Né? Então isso aí já faz mais de um mês, acho que já tem que superar. Mas sabe por que não supera, Bruno? Porque a gente continua vendo goleiros fazendo cera. Isso não mudou em nada o critério da arbitragem. E aí tá certo. E aí tá certo em cobrar. E a gente tá certo em reclamar quando o goleiro faz cera. Exato. E o Diniz, acho até que deveria estar do nosso lado nessa. Porque ele que é um cara que valoriza tanto o jogo e não vencer a qualquer custo, deveria ser contra quando os goleiros fazem isso. Mas o problema é que a falta de critério leva sempre para esse lado, de defender o seu. Porque a gente viu o Cássio contra o Mirassol, o papelão, a cera ali desde o primeiro tempo, não foi punido. Foi punido no finalzinho, aquele amarelo protocolar.
Aí o Diniz citou, com razão, Everson, Hugo Souza, todos fizeram cera e passou impune. Agora, num lance em que geralmente, em 90% dos casos, os árbitros têm marcado pênalti com esse braço aberto, sobretudo dentro da área, contra o Vasco não foi. Então, eu entendo o lado do Diniz de estar indignado, porque ontem o Vasco foi, na minha visão, garfado mesmo. Porque esse lance era pro VAR chamar e fez muita diferença. Aí, menos de 2 minutos do primeiro tempo. Se o Vasco faz o segundo gol, na pressão ali no volume, ambiente de São Januário, o jogo poderia ser outro. Claro. E o Vasco poderia levar uma vantagem pro segundo jogo. Então, na minha visão, o Vasco foi bastante prejudicado por essa avaliação, que é a falta de critério típica, mas o Vasco tem 2 bons argumentos. Na do Léo Jardim da Cera, a cera continua acontecendo, ninguém é punido, os goleiros continuam parando o jogo a qualquer momento e nesse tipo de lance, inclusive contra o Vasco, né, no jogo contra o Juventude, em menos de 1 minuto o árbitro marcou o braço do Piton e corretamente, não há reparo a se fazer na marcação do árbitro, mas porque esse lance também não foi marcado. Aí olha lá, o Daronco tá de frente, não, esse lance aí... tá perto, olha lá, a visão perfeita, não tem ninguém na frente. Não, eu também acho. Ele deveria marcar no campo, se não marcou, o VAR chama e corrige a besteira. Também acho que deveria ter sido marcado ali no campo. É claro que a gente está vendo aqui pela câmera lenta e é o que o Daronco deveria ter tido a oportunidade também de ver, não é, Jailson? Sim. Porque ali, o lance ali é tão rápido que o Daronco pode até ter se confundido ali de ter pego aqui nas costas ou não. Mas o VAR tá aí exatamente para isso. Essa é a parte que mais me chama a atenção. Por isso que eu já falei algumas vezes aqui, quando tem questão de mão na bola dentro da área, né? A gente sempre entra nessa resenha, rodada sim, rodada também. E aí você geralmente me pergunta, o que você achou? Eu falo, cara, eu achei pênalti, mas eu já não sei mais como é que é a questão da mão, a regra da mão. Eu não sei. Aí, com todo o respeito também aos nossos comentaristas de arbitragem, que eles vêm aqui, eles vão e explicam, o Simon explica, a Renata Roel, eles explicam, mas numa boa, às vezes nem quando eles explicam eu consigo entender qual é a regra atual da questão da mão na bola. Já isso, mas... Eu não consigo, aí a interpretação não é interpretação, mão na bola é pênalti, não é. Mas nesse lance, o que a gente tem visto os zagueiros fazerem normalmente? O zagueiro já percebe que o cara vai finalizar, mão pra trás. O Caio fez isso, o Caio faz, se for botar na tela aí novamente o lance, o Caio faz isso no chute do Coutinho. Quando a bola vai no Coutinho, o Coutinho ajeita, o Caio já tá com as 2 mãos pra trás, justamente pra não ter problema. O Marlon Freitas vai com a mão assim. Ó, agora na repetição, ó. Olha o Caio como é que já tá. Já botou as 2 mãos pra trás lá, ó. Agora no replay vai dar pra ver melhor, mas ele já coloca. Bola na área, o Barbosa como é que tá lá com a mão pra trás também. Né? Já vai no automático, justamente por conta da regra. Ó, agora essa câmera é melhor. Olha o Caio lá, o 30, ó. Isso, já tá com os 2 braços pra trás. Olha o Barbosa, agora. O Barbosa vai ficar com os 2 braços pra trás também, na sequência. Enfim. Assim, eu não tenho dúvida... Olha o Barbosa lá, ó. Olha o Barbosa lá com os 2 braços pra trás. O Danilo tá com o braço assim, ó. Já também tá na frente, mas tá assim. O Marlon, ele tá ali... Tá no automático. Ele tinha acabado de levantar, inclusive, mas ele tá com o braço aberto. Eu não sei se o VAR teve acesso a alguma imagem que mostra um toque primeiro aqui na costela, na barriga. Mas a minha impressão é... toque no braço e depois ela resvala para baixo. Mas pode ser que o VAR tenha essa imagem. A gente viu 3 ou 4 ângulos diferentes ali, e por todos os ângulos a gente tá vendo pênalti. Pois é, né? se o VAR tiver essa imagem, que ali foi conclusiva, aí tudo bem, mas se as imagens são essas daí, na minha visão, foi um toque de braço. Então nessa daí eu tô com o Diniz. Nesse caso, todos nós fomos feitos de trouxa pelo Daronco. E pelo VAR principalmente. Porque era pro pênalti ter sido marcado. Olha o sorrisinho dele. Olha lá, o Pedro gosta. Gostou, né, Pedro? Era isso que você queria, né? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.